Então, a gente vai falar um pouco sobre o anarquismo e eu vou começar primeiro falando um resumo sobre o que é o anarquismo, né? O anarquismo é um sistema político, filosófico e ideológico que defende a ausência de governo, o fim do capitalismo e de qualquer autoridade. Na atualidade, o termo adquiriu um significado negativo e equivocado, pois é associado à desordem e à ausência de regras. O anarquismo lutava para construir uma sociedade onde ninguém precisaria de dirigentes para saber aquilo que deve fazer. Não é um absoluto sinônimo de caos. Para os anarquistas, a regulação da sociedade iria ocorrer através de assembleias ou talvez essas nem seriam necessárias. Afinal, o indivíduo seria consciente daquilo que prejudica a vida em comum, a do que favorece. Vou falar então um pouco sobre o surgimento do anarquismo, e ele surgiu no século XIX, proposto por esse filósofo inglês William Godwin, acho que é assim que se fala, que ele sugeriu esse novo sistema político-econômico distinto do capitalismo liberal que imperava desde a Revolução Industrial. E para ele, essa sociedade poderia viver sem essas leis e restrições de um governo, né? Para alcançar esse objetivo, ele propôs, né, o fim da propriedade privada e dessa divisão de classes sociais. E ele também sugeriu o fim do Estado e da instituição em geral, como a religião, que segundo ele falava que religião era esse autoritarismo, opressão e dominação. E outros pensadores também continuaram seus estudos e teorias sobre o anarquismo, como esses que estão aí, né? E esse da foto é o William. Para falar um pouco sobre os principais ideais e valores. Não tem muito, porque a gente não conseguiu achar, mas é isso. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. É bem autoexplicativo, então precisa para explicar. Vou falar então um pouco sobre correntes e debates internos, né? Apesar de terem em comum os mesmos princípios, essas posições anarquistas, elas tinham, em relação a essas certas questões, não constituem um todo homogêneo, e o anarquismo tem sido marcado por diversos debates e divergências. E essas divergências existentes entre essa ideologia continuaram as bases para uma reflexão acerca do estabelecimento dessas correntes, né? Tanto é que essas diferenças foram estabelecidas de acordo com vários critérios que os estudiosos eles concluíram, né? Só que não tem uma conclusão certa, mas eles conseguiram estabelecer duas correntes, que é o anarquismo insurrecionário e o anarquismo social. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos atuais, né? Mas para compreender, a gente tem que primeiro as características do anarquismo, né? A gente precisa retomar a primeira história no início do século XX, principalmente durante a Revolução Russa de 1917. A ideologia da anarquia ganhou diversos seguidores, fortalecida pelos ideais iluministas, sobretudo os trabalhadores europeus, que eram submetidos a longa jornada de trabalho em sistemas vulneráveis e insalubres. Dessa forma, com o intuito de conter a revolução, diversos governos e opositores disseminaram a ideia de que o anarquismo era um movimento criado para quebrar as regras, tirando a ordem e instalando o caos na sociedade. Então, nessa época, o anarquismo ele teve início, né, no século XX, principalmente durante a Revolução Russa, em 1917, e ele ganhou muitos seguidores, que os maiores seguidores foram os trabalhadores europeus, que eram submetidos a longa jornada de trabalho, porque era muito ruim o sistema e era vulnerável e insalubre, né, como eu estava dizendo aí. E com isso, dessa forma, o intuito de conter a revolução de diversos governos, os opositores, e era um movimento criado para quebrar. O governo achava que o anarquismo era um movimento para quebrar regras sociais e instalar o caos na sociedade, mas não era bem isso. E assim, a oposição política e social conseguiu consolidar-se ao longo do século XX, colocando o anarquismo de lado e investindo no estereótipo radical. É importante você ter em mente que esse modelo, mesmo que defenda uma sociedade sem governo, não atua de forma desorganizada, como comentamos, mas sim de livre hierarquização e restrição social.
E eu vou falar agora então um pouco sobre as formas de organização e atuação, né, nessa ideologia. O nível hierárquico é uma escala que faz a classificação de posicionamentos que vão do nível mais inferior ao superior. E pode representar, então, essas hierarquias, graus ou posições, e é utilizado para inúmeras finalidades. E esse nível hierárquico ele representa uma ordem que coloca as pessoas ou atividades, né, em uma ordem de subordinação, umas em relação às outras. E esse nível também pode ser aplicado em outras áreas, como mais amplas e complexas, como a hierarquia nas leis, a urbana e entre outras. E aqui tem essa imagem, que é mais um gráficozinho, explicando mais ou menos como que é essa ordem do nível hierárquico, e aqui nas leis. E eles fizeram essas divisões para não sobrecarregar um cargo só, e sim dividir as atividades nesses cargos. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais realizações. De um contexto histórico geral, assim, o anarquismo teve muito sucesso, mas ele teve muita influência na Revolução Industrial, na Revolução Russa, que estava escrito lá, não lembro agora. Eu corto. Mas por causa das condições precárias dos funcionários, então eles ficaram muito indignados, e o anarquismo veio como uma forma de protestar também, de uma forma desses funcionários e trabalhadores protestarem, né? E o anarquismo entre 1868 e 1894 já havia se desenvolvido significativamente e também havia sido difundido globalmente. Exerceu até 1949 grande influência entre os movimentos operários e revolucionários, embora tenha continuado a exercer influência significativa em diversos movimentos sociais do período pós-guerra até a contemporaneidade, entre fluxos e refluxos. E agora, na parte das referências, né, do anarquismo, alguns autores vêm identificando elementos considerados anarquistas em alguns autores anteriores à segunda metade do século XIX, como, por exemplo, esses daí, que tem uns nomes bem difíceis. E o principal deles é esse com o nome mais abrasileirado, portuguesado, Bakunin, que ele foi um teórico político, sociólogo, filósofo e revolucionário anarquista. Agora eu vou falar um pouco sobre o anarquismo no Brasil, né? Com a grande imigração italiana para o Brasil, para o trabalho nas lavouras de café, né? Que foi na época da colonização, né, no Brasil aqui, né? Na época que eles estavam extraindo café, principalmente após a abolição da escravidão, que eles precisaram de mão de obra de outras pessoas, já que não tinham mais os escravos, né? E o pensamento anarquista adentrou com força em nosso país. Vários trabalhadores camponeses trouxeram consigo livros, panfletos de ideias anarquistas e os disseminaram por aqui. Então, os italianos que vieram para trabalhar nas lavouras, eles trouxeram vários panfletos, ideais anarquistas, né, e começaram a espalhar aqui no Brasil. E entre 1890 e 1895, uma colônia anarquista autogestionária funcionou em terras paranaenses, a colônia Sicília. Os anarquistas também promoveram protestos, piquetes e greves, o que ocasionou um medo governamental de desestabilidade política que motivou o presidente Afonso apenas a sancionar. Então, nessa época aí, os anarquistas também estavam promovendo protestos e greves, e isso estava dando um medo muito grande no presidente, né, na política, porque estava dando uma desestabilidade política muito grande por causa desses movimentos. Então, o presidente Afonso Pena, ele sancionou uma lei em 1907, a Lei Adolfo Gordo, uma lei que expulsão de imigrantes estrangeiros que provocassem qualquer tipo de agitação e instabilidade política no Brasil. Então, todos os estrangeiros e imigrantes que estavam aqui no Brasil e estivessem fazendo protestos contra o governo, né, contra os ideais do governo, eles seriam expulsos. E a dissolução também de sindicatos trabalhistas também foi uma tática mais sutil da atuação contra o pensamento anarquista no nosso país. Então, o governo também fez a dissolução de sindicatos trabalhistas com o intuito de também extinguir ainda mais os pensamentos anarquistas aqui dentro do Brasil, que apesar de não organizar por lideranças institucionais, assumem os debates sindicais, como aconteceu na Europa, fundado o anarcossindicalismo para se organizar.
E aqui estão umas perguntas que nós fizemos para as outras ideologias na parte do debate. No liberalismo... Vai, você fala do liberalismo. Ah, tá. O liberalismo, como pode ser a pergunta do liberalismo é como pode ser o Estado idealizado pelos liberais. No conservadorismo, o que distingue o conservadorismo como visão política? O socialismo para o socialismo, o modo de produção capitalista é orientado pelo lucro e baseado na exploração do trabalhador. Desse modo, quais as principais medidas para alcançar uma sociedade igualitária? No fascismo, de onde vem a expressão fascismo? E no fundamentalismo religioso, o que é ser uma pessoa fundamentalista? E só para dar uma breve conclusão aqui para o anarquismo, a gente pode concluir muito aqui que o governo ele sempre teve um pouco de, digamos assim, um preconceito com o anarquismo, porque eles sempre acharam que anarquismo era só uma maneira de instalar o caos e a desordem social aqui no mundo, né, em geral. E não era, né? Era só uma forma de ter um pouco mais de liberdade, digamos assim, liberdade de expressão. Sendo que eles queriam até tirar eliminar essa desigualdade social, sim, né? Eliminar que tinha as classes muito... e pôs essa ordem. Por isso, igualitária. os trabalhadores que estavam em situações muito precárias eram os que mais apoiavam, porque eles eram os que mais sentiam essa desigualdade social. E é isso nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e tchau. Deixa o like aí embaixo.